Bem-vindos ao quinto episódio da temporada 1 das Flag Talks. Esta primeira temporada é dedicada ao mundo da publicidade e falar de publicidade em Portugal sem falar do nome dessa Nataíde era uma grande asneira da qual não queríamos ser culpados. Portanto, agradeço-te a tua presença, Edson, aqui. E começamos sempre estas conversas normalmente por uma provocação. Como é que alguém que está fora da publicidade tanto tempo como tu tiveste, volta há 3 anos e passado 3 anos de estar cá, tem os resultados que tem tido, a Agência do Ano nos Prémios Lusófonos, a Agência do Ano na Magia Publicidade, a única agência portuguesa premiada em Cannes, a única agência portuguesa premiada nos Lisbon International Advertising Festival. Como é que se chega até aqui? É, trabalhando, né? Não tem outra receita, né? Mas mais do que isso, ou também ajudando isso, eu acredito muito que você tem que ter um método de fazer as coisas que não tem a ver tanto com o tempo que você está executando as coisas ou não. Ou seja, eu voltei com o mesmo método que eu já tinha utilizado em outros momentos, em outras empresas. O meu método é o meu, né? Mas talvez com por ter estado fora também, com uma visão talvez um bocadinho mais, não sei se é abrangente, Por ter mas estado fora do país ou fora da publicidade? por ter estado fora de tudo, mas principalmente fora da publicidade. Ah, e ter regressado no momento que a publicidade tem que se reinventar, está se reinventando, sem ter um manual de o guia que seja óbvio para ninguém, nem aqui, nem nos Estados Unidos. Então, acho que o fato de ter estado um pouco tempo fora ajudou também eu não estar querendo repetir formatos e processos anteriores. Diz-me uma coisa, quem te conhece sabe que existem aí sempre vários Edsons dentro da tua cabeça, o Edson escritor, o Edson scriptwriting, o Edson publicitário, tudo já pancado aí dentro. Não, Desta vez eles virou vivem bem. publicitário? Não, eles vivem bem, estão tranquilinhos, dormem juntos, sem nenhum problema, tá? Não, até por isso, outro dia eu estava conversando sobre isso, eu estava com um grupo de guionistas ligados ao cinema, né? E estava comentando o quanto é normal ter no mundo inteiro, né? Publicitário que é cineasta frustrado, né? E eu digo, não, eu não sou frustrado, eu sou um cineasta que por acaso não está fazendo cinema. Acho que amanhã poderá estar fazendo. Eu não fico frustrado enquanto não estou fazendo as coisas. Eu estou sempre ocupado fazendo algo que eu gosto, né? Há uma música argentina que se chama Hino dos Criativos, não sei se já ouviste, e tem uma expressão que eu gosto muito, que é: os escritores são todos publicitários frustrados. Escritor, é bom também. Eu conheço muita gente que é publicitário frustrado, jornalista, político, gente de marketing também tem bastante, mas voltando à tua pergunta, acho que o convívio das várias facetas que você pode ter tem que ser bom, tem que ser profícuo, tem que ajudar você naquele momento do foco que você está utilizando. Então, eu gostar de cinema me ajuda enquanto publicitário, eu gostar de literatura me ajuda enquanto publicitário. Eu gostar de publicidade me ajuda enquanto romancista. Ou seja, tudo isso, na verdade, é uma coisa holística, como está na moda dizer. Sim. Diz-me uma coisa, essas vertentes todas que tu tens, para além de te ajudarem do ponto de vista conceptual, como estás a falar, do ponto de vista prático também te ajudam? Ou seja, quando utilizas técnicas de cinema, usaste guionismo, de cinema em Nova Iorque, certo? Ajuda-te quando estás a criar um spot TV, por exemplo? Eu posso dizer que hoje eu sou um melhor guionista de publicidade do que eu era há 20 anos. Ou eu tenho mais ferramenta para poder desenvolver um bom guion hoje do que há 20 anos. Há 30 anos, quando eu tinha que fazer um filme de TV, doía muito. Hoje não dói tanto. Dou muito fazer a laranja. Doeu menos do que deveria, porque é aquela coisa que você pode cometer, ou seja, né? Foi o primeiro filme que eu escrevi que foi produzido. Não foi o primeiro filme que eu escrevi, Foi o mas foi o primeiro Leão primeiro de filme. Portugal em campo também. Sim, é. Mas assim, eu também não tinha os formatos todos na cabeça, né? Então, por acaso ali encaixou, né? Mas na semana Mas seguinte. era um filme que para a época não era muito normal do que se via até ganhar em festivais, não é? Uma Não, coisa tão conceptual, tão não. nonsense, se quiser. Ele tinha uma coisa que hoje chamaria-se storytelling, né? Que é a partir de uma metáfora
muito específica, contava toda uma história a respeito de um país e, historicamente, aquele momento. Ou seja, não era engraçado, era uma coisa de um minuto, era uma coisa que precisava ter tempo para poder exprimir emoções. Quem está curioso e tem menos do que 40 anos, né, pode ir no YouTube e só colocar lá Laranja, Timor, ou colocar Laranja, Edson Ataíde, é capaz de aparecer o filme. Diz-me uma coisa, tu vens de uma altura da publicidade, quando começas na publicidade, não só em Portugal, mas também em todo o mundo, havia uma visão ainda do publicitário rockstar. Portanto, era normal ver o publicitário a escrever nos jornais, a falar na televisão, e, em certa medida, todos os publicitários que tiveram esse palco, tu és o único que ainda está no ativo. Qual é que é o segredo para continuar tanto tempo depois? Quer dizer, não é bem assim. Quando eu comecei a dar cara para as coisas, não era nada comum publicitário ter voz ativa em alguma coisa. Foste o professor? Não fui precursor, talvez eu fui o primeiro a estar disponível. E de não me levar tão a sério a ponto de responder as coisas todas que me perguntavam com o mínimo de interesse, digamos assim, né? Levando a que se criasse essa figura de, já que perguntamos a um, sei lá, a um modista, por que não perguntar a um publicitário? Até o ponto em que eu comecei a não recusar, para não recusar, mas assim, eu acho que moderar muito as minhas intervenções. Eu digo muito que não, até hoje em dia, porque também não quero ser aquele fulano que fala sobre tudo. Eu não tenho essa vontade de todos aparecer. Tens uma voz ativa, né? Tens uma crónica no Jornal Negócios. Sim. Eu procuro utilizar os espaços que me dão com parcimônia e com algum interesse. Eu, por exemplo, não uso meu espaço na minha crônica no Jornal de Negócios para criticar trabalho alheio, né? Quando o mundo pode ser um comentário Há quem usa. Cada um, é um país livre, as pessoas fazem aquilo que acham que tem que fazer, estou só dizendo o que eu faço, né? Então, assim, apesar de ter alguns espaços, eu tento utilizar de uma maneira que eu acho que seja, no meu caso, a mais honesta e a mais produtiva possível. Diz-me uma coisa, já viste, perguntando isto de outra forma, o que é que costumas fazer às terças-feiras à noite, quando estás a ver televisão? Por que as terças-feiras especificamente? Queria te perguntar se já viste o programa A Criação, a série escrita pelo Pedro Bidalgo. Não é assim. Eu, televisão, a TV aberta, eu vejo muito canais de informação. Eu gosto de ver gente conversando na televisão. Até sobre futebol, que é uma coisa que eu não tenho paciência nenhuma de ver gente conversando. Mas eu adoro pôr pessoal lá, que estão lá animados, tal. Eu tô fazendo outra coisa. E séries eu sou daqueles viciados em Netflix, em HBO, Prime Video, e aí eu costumo até assistir na cama. Então, assim, eu tenho pouco coisa de TV que está sendo emitida. TV de canal aberto, não é? Diz-me uma coisa, tu estavas, voltando aqui à altura em que tu tinhas o programa, porque tinha menos de 40 anos, fazer também este disclaimer, tinhas um programa chamado Anúncios de Graça, exatamente, na RTP. Também no YouTube também tem lá um programa ou outro. E tem uma caricatura feita. De graça, estou eu com 20 quilos mais novo. E de óculos também, com os óculos diferentes. Os óculos diferentes. Parecia o Miguel Esteves Cardoso a falar brasileiro. Parecia o filho do Miguel Esteves Cardoso a falar brasileiro. Mas na altura tinhas este programa. O programa teve um sucesso tão grande que eu lembro que até no Herman Enciclopédia, salvo erro, o Herman retratou-te, portanto, caricaturou-te. Portanto, entraste nesse rol de personalidades portuguesas que passaram por essa distinção. Como é que era na rua? As pessoas abordavam-te? Abordavam. Sabe que eu trabalhava tanto que eu também estava pouco tempo na rua. Então, eu infelizmente, falo infelizmente porque para quem nunca sonhou poder estar à frente de um programa de televisão em prime time, no canal aberto, numa época em que só havia 4 canais, era 10h30 da noite, era colado com o programa do Herman, que era o programa de entretenimento de maior audiência da TV portuguesa naquele momento. Numa época no mundo só haviam 4 canais de televisão, né? Então, eu passei por isso e não senti tanto,
porque eu estava tão pouco tempo na rua, eu estava mais dentro das empresas que eu estava trabalhando, produtora, filmagem, cliente, agência, que apesar de vez em quando alguém gritar meu nome, assim, quando passava o carro, eu acabei não fazendo aquilo que as pessoas que são famosas fazem, que é entrar de graça nos lugares. é, Nem os croquetes, nada. Umas festas, coquetéis. eu não, para não reclamar da vida, eu tive algumas vantagenzinhas ali. Entrar num voo atrasado, sem pagar multa. Por causa da TV, é verdade. O que é uma coisa engraçada que até hoje, quem lembra muito desse programa é taxista. A sério? Muito taxista que eu entro e falo, dos anúncios grátis, os anúncios engraçados, via muito, gravava, tenho gravado, é uma coisa divertida. Essa projeção resultava em negócio para a agência? Não diretamente, mas eu acho que assim, qualquer empresa, podemos não ser agência, né? Qualquer empresa que tenha um líder e que esse líder tenha visibilidade e que essa visibilidade seja positiva, é óbvio que poderá atrair negócios. É que também nessa época foi um pouco à frente do tempo, não se falava muito disso, né? Falava-se, esse aí está aparecendo porque ele é vaidoso, né? Hoje em dia é meio que obrigatório, né? Ou seja, é suposto que os líderes sejam a cara das empresas na sociedade, no meio acadêmico, nos eventos. Como é que tu reagias? Sabes como. Portanto, essa é uma percepção que as pessoas tinham e como o próprio mercado da publicidade, na altura ainda mais retrógrada do que é hoje, também tinha. Como é que tu reagias? Estavas simplesmente a marimbar para o assunto? Assim, marimbar. Aquela época tinha uma vantagem, né? Não tinha também redes sociais, não tinha gente que ficava na caixa de comentário comentando você sem te conhecer. Então, quando acontecia de alguém falar comigo, era na cara mesmo, né? Ou seja, né? E acontecia, né? Nas poucas vezes que eu saí no bairro Alto, interpelado, ou seja, né? Vem aqui, não gosto de você, porque isso ou porque aquilo. Mas enfim, não doía muito, mas também não era agradável, né? Mais uma vez, eu tive a sorte de viver num mundo em que isso também não era uma coisa que você precisava estar obcecado, né? Depois é aquela coisa, assim, tudo na vida que é feito com uma certa intenção, essa intenção não é negativa, mesmo que as pessoas não percebam naquele momento, né? Eu tenho sempre a ilusão de que lá na frente elas vão perceber que não era nada contra elas, era no máximo alguma coisa a meu favor, que eu acho que é uma obrigação que cada um tem que fazer na vida, fazer coisas ao favor de si mesmo. Ser contra os outros. Que há mais publicitários em Portugal a gostarem de ti ou não gostarem de ti? Eu acho que hoje em dia que há mais que gostam de mim, acho que são poucos os que não gostam. Tirando os que trabalham para ti. Não, os que trabalham para mim eles gostam de mim, eles não sabem ainda. Não, é óbvio que como todo chefe, né, tem sempre aquela coisa de você tem que ser rigoroso, eu sou um chefe rigoroso. Mas eu não tenho inimigos ou pessoas que não gostam de mim do passado. Acho que quem lidou comigo e que por algum motivo não curtiu muito, ou já, entre aspas, perdoou, ou também já percebeu que não era por aí, que eu não fiz nada contra ninguém. O que é o tio Olavo? Sei lá, o meu alter ego, alguém que diz umas coisas que devem ser entendidas e desdramatiza o mundo. Acho que é uma coisa para mim muito importante, que faz parte do nosso trabalho, né? Que é desdramatizar, né? Todo cliente quando chega ele tem um bebê recém-nascido ou tá já com 9 meses e meio, né? Querendo parir ali alguma coisa, então tá nervoso, né? Acho que é importante que você desdramatize as coisas e coloque essa equação da maneira mais simples para a sociedade. Então o tio Olavo, quando apareceu, ele tinha um pouco essa função, ou tem essa função, que é para mim ainda, qual é o lado mais simples de ver isso? Qual é o lado menos óbvio no sentido de que só alguém de fora que diria uma coisa dessa? Se tivesse que escrever a biografia do teu lado, que idade é que ele tinha, onde é que ele vivia, o que é que ele fazia? Fumava, bebia? Eu cheguei a pensar nisso. Porque numa época eu escrevi muita crônica de costumes, né, no Diário de Notícias. E acho que uma vez de pensar, eu podia levar o tio Olavo para ser um personagem com quem ele é casado, quem ele é pai, de quem ele é. Mas é engraçado, depois eu percebi não, que ele é um cartoon. E o cartoon ele é flat, né? Ele tem uma cara e uma função, e é aquela, aforismos. Ele existe bem para dizer aforismos, para inventar ou para citar alguém. Então ele é isso.
não tem grande interesse além disso. Aliás, um homem à frente do seu tempo, né? Quem diria que o mundo passaria a viver a parte de aforismos, né? Todos os dias, todo mundo postando citações dos outros, né? Nas suas redes sociais, né? Numa época era uma arte perdida, era uma arte que pouca gente usava. É verdade. Diz-me uma coisa. Logo quando fiz a primeira pergunta, como é que tinhas atingido estes resultados, falaste de trabalho e já falaste mais 2 ou 3 vezes ao longo desta conversa de trabalho. E quem te conhece sabe que sempre que falamos contigo, ou estás a trabalhar, ou estiveste a trabalhar, ou vais trabalhar a seguir. Qual é que é a importância do trabalho na tua vida? Assim, És um workaholic. Não, é verdade, mas assim, para workaholic, alguém que tirou um ano sabático de 6 anos, não é assim, algo assim tão fácil, né? Na verdade, eu gosto do que eu faço. Não estiveste propriamente parado nesses anos. Não tive problema parado, mas também não estava dentro de empresas e cumprindo horário. Eu podia estar 2 semanas na praia sem fazer nenhum. Eu vi Lost, os 8 anos da série, em uma semana. Ou seja, isso não é exatamente uma função de um trabalhador. Eu acho que, desde que você faça algo que você curta, né? Mesmo que seja uma coisa difícil, e fazer o que nós fazemos hoje em dia é difícil, sempre foi. Mas hoje é especialmente mais complicado trabalhar com comunicação comercial. É bom que você goste. Como você gosta, então você passará boa parte do tempo se divertindo. Eu tento fazer isso. Pode até não parecer. Como é que é o teu dia? Um dia normal do Sanataíde? 6 da manhã, já estou de pé. Para poder estar na empresa a volta das 7, 7 e meia, dependendo do meu ritmo matinal, né? Se vai ter trânsito, não vai ter trânsito, mas eu gosto de estar entre 7 e 7 e meia na empresa. Aí é a hora boa, que é trabalhar sozinho. Tá escrevendo relatórios, minha função enquanto gestor, mas escrevendo também e-mails, minha função enquanto alguém que tem que coordenar o projeto dos outros, e escrevendo também anúncios, filmes, o que for, criando, né? Aí quando dá por volta das 9 começa a chegar gente, aí eu começo já a dar vazão um bocadinho da coordenação, 10 chegam os criativos, aí mais coordenação, começa a ficar cada vez mais gente para coordenar, cada vez mais projetos em andamento. E já não consegues escrever uma linha, essa hora? Eu tento, mas às vezes eu passo o dia inteiro para escrever uma linha, literalmente, ou seja, é letra a letra. Até eu me surpreendo quando não perder o raciocínio. Já são muitos anos disso, né? De escrever, tá lá num diálogo, né? Tá lá só bom dia. Eu não coloquei a vírgula, não dizer o nome do personagem seguinte ainda, sabe? Bom dia, Adolfo. Eu tô no Adolfo, faltou ainda, sabe? E vai. E até que no final do dia, que eu pretendo sempre que seja cedo, 5 e meia, 6 horas, eu quero ir para casa, para aí começar a coordenar via teletrabalho. Ainda faço muita coisa online ainda, a partir de 5 e meia. E se for o caso, aí volto a criar outra vez, lá pelas 8, entre as 8 e as 9 horas. Tu deitas cedo também para acordar às 6 da manhã? Até 10 da noite para mim já é uma madrugada alta já. Tu fazes parte de uma network internacional, da FCB. Não é a primeira vez que trabalhas nessa network. Aliás, tiveste uma agência que foi comprada por essa network, a essa comunicação. Quando voltas agora à FCB, notas uma FCB muito diferente daquela FCB que tinhas deixado já há 15 anos, talvez? Na verdade, sim, foram quase, que foi um pouco menos, foram quase 15 anos de ausência, foram 12 anos, se não me engano. E o mundo passou por muitas coisas, o país passou por muitas coisas, muitas pessoas entraram e saíram da empresa, muitos clientes entraram e saíram da empresa. Então, o que eu encontrei não foi exatamente a mesma empresa, mas assim, havia lá ainda muita cultura que eu tinha vivido na versão anterior. Então, o diferente foi, vamos recuperar parte dessa cultura anterior, vamos manter parte dessa cultura nova que eu encontrei e que também era boa, e vamos fazer, digamos, uma coisa nova a partir do que há, acrescentando agora uma terceira parte, uma parte que não estava vislumbrada por ninguém, nem tinha a ver com o meu passado, nem com o passado presente da empresa, era o futuro. Essa parte que faltava um pouco. E dei uma sorte tremenda, que foi também quando o país também começou a sair da linha d'água. E isso ajudou também. Até do ponto de vista anímico, as pessoas Sim. Aí, assim, o que é, né? Qual é a ordem das coisas? É o ovo ou a galinha, né?
Acho que pelo menos a gente aproveitou a sincronicidade. Ontem, por exemplo, estava num evento sobre liderança, e uma plateia enorme na antiga Fio, e aproveitei no final para ler um texto que eu escrevi quando cheguei na agência, que chamava meus colaboradores de andorinhas teimosas, que nós tínhamos Publicaste no jornal. que eu publiquei no jornal, etc. E disse isso, olha, quando eu cheguei, eu publiquei esse texto, mandei para todos internamente, mandei tal, era uma espécie de carta de intenções, né? E eu tive a felicidade, passado 3 anos, de republicar no jornal e de reenviar para as pessoas e dizer assim, não, agora é a vitória das andorinhas teimosas, ou seja, deu certo. E o texto fazia muito sentido há 3 anos, como fez sentido agora. Então, acho que o espírito já estava ali, ou seja, já estava dito, a gente tem que encontrar a nossa maneira de sair dessa crise, não é esperar que alguém resolva. Pô, ainda bem que mais gente, e alguma sorte também, permitiu que isso acontecesse, mas podia ter tudo acontecido em volta e a gente está ainda deprimido, reclamando da vida e sem ter feito nada. Diz-me uma coisa, e já que estamos a falar da network, a FCB Internacional chateia-te muito ou não? Me ocupa bastante, como qualquer multinacional hoje em dia. Muito reporte, é uma comunicação diária, é quase um cliente que eu tenho, ou seja, tenho algumas horas de trabalho diário conversando com eles e emitindo relatórios, outras pessoas da empresa também, não sou eu. E Chateiam-te mais para ganhar as contas ou para ganhar os prémios? Mas basicamente não me chateiam. Desde que eu cuide do negócio deles. Eles têm uma coisa muito, empresa muito importante, que é suposto a gente ser uma empresa rentável que faça bom trabalho. Então não sou chateado para assim, enche aqui de dinheiro e faça mau trabalho. Não. Também não me disseram assim, vá ali e ganhe meus prêmios e dê prejuízo. Também não tem isso. Então, o que tem é um equilíbrio. E eu vou entregando isso todos os anos. Esses 3 anos, nós demos lucros todos os anos. E ganharam clientes que são visíveis. E ganhamos clientes, bons clientes, e colocamos bom trabalho na rua, fomos reconhecidos localmente, regionalmente e internacionalmente. E, então, tá bom para eles, tá bom para nós. Ou seja, o tamanho que tá bom, um bocadinho maior talvez não fosse uma ideia, mas é isso. O teu chefe internacional vinha ter contigo e dizia: Edson, vais ter que sair de Portugal agora e tens que ir para outro FCB no mundo. Quando é que ias? Escolhias tu. Eu ia dizer para ele assim, temos aqui um pequeno problema. Eu não estou pensando em ir para lado nenhum, estou bem onde eu estou. Não, uma FCB bora. João, assim, eu nunca fui a carreira internacional. Eu entendo isso, aliás, incentivo quem trabalha comigo a ter. Eu sou capaz de, aliás, tem muitos amigos que fazem, mas eu nunca me interessei muito por, é uma coisa assim, até quase que é um defeito, não é nem uma qualidade. Tanto que eu já saí uma vez, passado alguns meses, pedi para voltar, na verdade, para a Espanha, voltei. Tive convite no Brasil também. Não, mas, embora foi um regresso a casa, mas não é isso, né? Carreira internacional é quando você começa a ir para regiões ou para línguas diferentes, culturas diferentes, etc. Você voltar para o lugar que você trabalhou. Para quem não está aqui enquadrado, tu foste para Young e acumulavas a função na Young anaeróbica Madrid e Barcelona. Barcelona e Lisboa. Era nutrição. Setor criativo da Península Ibérica. E, enfim, passava minha vida no avião. Tinha um apartamento em Barcelona, outro em Lisboa e morava no hotel em Madrid. Cheguei a pegar 5 aviões no mesmo dia. Entre Lisboa, Porto, Madrid, Barcelona e Lisboa outra vez. Uma maravilha para quem está querendo morrer cedo. Não, mas assim, eles me convidaram para outras coisas depois. Eu cheguei a ponderar, cheguei a cogitar. Mas eu gosto muito de fazer bem uma coisa, que é trabalhar com a minha língua, que é o português. E gosto muito de estar em Portugal. Que é pronto, mas cada um tem a sua pancada, eu tenho essa. E eu ter essa, só tem um lugar que é Portugal no mundo, que é Portugal. Então... Quando tu republicaste o teu livro, e agora que falas desta ligação a Portugal, houve uma frase que nunca me saiu da cabeça, que faz parte do prefácio, não foste tu que escreveste, do Washington Olivetti, em que ele diz que quando tu eras novo, saíste do Brasil à conquista, à descoberta de Portugal, e acabou por ser Portugal a descobrir o Edson Ataíde. Achas
por algum momento da tua vida, quando estavas para vir para cá, pensaste que ia acontecer tudo o que aconteceu a seguir? Não, eu estava sempre Vinhas com esperando. isso na cabeça? Vinhas, eu vou conquistar Portugal, vou... Não, eu vim para cá com a bonita ideia de trabalhar numa tasca, servir mesa. Essa é que eu tinha como meu plano. Já tinhas trabalhado em propaganda, em Sim, mas publicidade. era um dos motivos que eu saí do Brasil, que eu também estava de saco cheio da publicidade na época. E pensei, ainda bem que eu vou sair, vou embora, aproveito e tento fazer outra coisa. Com 25 anos na época, quero mais mesmo ter novas experiências. 25, 24 anos. E, mas sim, eu no Brasil, por exemplo, eu tinha a minha referência, que era o Washington Oliveto, justamente. E depois talvez que a carreira internacional não seja uma coisa assim tão importante, porque na minha formação, os publicitários que eu conhecia eram todos locais. Ou seja, não havia muitos publicitários que se destacavam, o Washington era um deles, era talvez o que mais se destacava, mas parecia que a Os três publicidade... da DPZ... Sim, sim, sim. Mas esse já tinha, já que tá no meio mesmo, né? O Washington era o único que saía além do meio publicitário. Ele aparecia como alguém que tem muitas boas ideias. Sei lá, que a dona de casa podia saber ou ter uma noção de que existe. Então, quando eu olhava assim, eu gostava de ser um tipo que nem esse, capaz de pegar a cultura do seu país e brincar tanto com ela. Então, eu já tinha essa coisa meio formatada. Portugal foi, no meu caso, quando eu cheguei, já tinha alguma experiência, eu trabalhava há quase 8 anos em publicidade, comecei muito cedo. Não tinha feito um trabalho vistoso, mas minha parte era boa para a época, para a minha idade. E calhou de eu já ter experiência no momento que o país estava se abrindo e querendo coisas novas, então deu ali um encaixe muito bom. Então eu comecei a fazer aquilo que eu gostava de fazer no Brasil, mas que eu não faria, porque eu não tinha, se calhar, o espaço que eu tinha aqui. Agora, era o espaço que eu tinha que aproveitá-lo. Né? Depois não tinha outras coisas, eu tinha os recursos que um publicitário brasileiro teria na época, como tem até hoje. Mas já aproveitaste bem, tu chegaste com 24 anos à IANC, salvo erro, e passado 2 anos és vice-presidente da agência. Isso. Como é que isso acontece? Aos 26 anos és vice-presidente? Eu matei o outro, o que estava lá, né? Não, foi Era teu assim. tio, senhor. Não, o mundo foi estranho, mas foi lógico, digamos assim. A coisa acelerou muito, né? Tanto que eu olho para o tempo que eu fiquei na Yankee foi de 91 a 96, foram 5 anos, mas para mim é como se fosse, sei lá, 50. Né? Eu amadureci muito na época e a gente fez muito trabalho. O volume era muito grande, enfim, a empresa cresceu imenso, foi muita coisa. E esses 2 anos e pouco, entre uma coisa e outra, parece, até para mim parece pouco, mas na época não pareceu não. Na época pareceu tempo a mais até. Pareceu. Por exemplo, anos mais tarde, tu tens como o sonho de grande parte, para não dizer a esmagadora maioria dos criativos, que é ter uma agência onde tens o teu nome na porta. Uma agência que é tua, tu mandas, fazes o que quiseres, não tens que aturar um CEO chato, que era Edson de Comunicação. E decides vendê-la a uma network e vão estar às multinacionais. Porquê? Assim, a narrativa é boa, mas não é bem essa. Não tinhas uma agência propriamente falida, não é? Não. Assim, aqui em simultâneo, eu também era CEO da FCB. Ou seja, eu nunca cheguei a ter. Na verdade, sim, o culpado sou eu, né? Eu nunca me dei o direito de poder estar concentrado 100% No fundo, tinhas na um minha freela empresa. fora da agência. Não, eu tinha 2 projetos. Eu tinha um projeto de uma agência local que tinha um perfil muito específico e estava aprendendo a gerir uma multinacional que tinha também um perfil específico. Quando te ligava o diretor de marketing da Ótimos, tu mandavas para onde? Depende, assim, era muito comum assim. Tinha gente que queria trabalhar com uma agência com perfil local, com menos reuniões, com mais acesso direto ao criativo, estava à procura mais de ideias. E tinha gente não, que também queria ideias, mas queria ter reuniões, queria ter uma questão de serviços muito presente, queria, mesmo internamente na empresa, queria dizer que trabalhava com uma multinacional. Então era muito simples, não olhava nem para o volume da conta. Eu olhava assim, Basicamente era cagão. não era, pelo contrário. Assim, nunca tive problema, uma coisa engraçada. Nunca tive um único problema, ninguém nunca assim, tipo, eu dizia, a pessoa ligava tal assim, tá, mas eu acho que você é mais um cliente da Edson, ou é um cliente da FCB. E aí, assim, nunca tive nenhuma questão. No fundo, queria trabalhar contigo.
Eu lembro que podem colocar as vossas questões. Aliás, já temos uma questão do Vítor Domingos que nos pergunta como é que o Edson vê a educação de publicitários em Portugal? Temos capacidade ou vamos ter de expandir e ir buscar fora? Desculpa, que eu nem ouvi tua pergunta, estou encantado com essa coisa de Lógico. você ler a pergunta do internauta pelo relógio. É uma É coisa uma super mistura moderna. de Dick Tracy com Jimmy Fallon que eu não tinha ainda visto ainda. O que ele perguntou mesmo? Pergunta, o Vítor Domingos pergunta como é que o Edson Ah, vê a educação de publicitários em Portugal? ah, Temos capacidade ou vamos ter de expandir e ir buscar fora? tá. A educação de um publicitário, que eu acho que tem que ter uma parte acadêmica, não necessariamente técnica. A coisa que mais me beneficiou na universidade de publicidade que eu fiz, me formei em publicidade, foi toda a parte acadêmica, foi ter tido tempo para estudar filosofia, sociologia, psicologia, economia, e a parte técnica, essa sim, você pode aprender num curso específico, num curso dedicado. Essa casa mesmo acho que também tem vários cursos técnicos que o publicitário pode fazer. E depois exercitar na empresa, no estágio, etc. Tal. Então, querer aprender publicidade apenas na academia, não recomendo. Querer conhecer o mundo e se tornar inteligente, recomendo a academia. Querer aprender técnicas, recomendo você procurar estudar técnicas e depois exercitar no trabalho. Querer conhecer realmente e crescer enquanto publicitário, recomendo para essa geração de agora que realmente pense e pondere e ir para outro país de vez em quando. Não porque está em Portugal, ou seja, não é o motivo, não, porque eu estou em Portugal e é pequeno. Não. É porque o publicitário de hoje em dia, essa geração que já existe e a que vem, é uma geração global, é nômade, em que ter experiência mais com o mercado, mais com a cultura, encontrar muitos pontos daqui a meia hora, não é daqui a 6 anos, não, daqui a meia hora. Voltando aqui um bocadinho, já voltamos à lógica do ensino da publicidade, mas voltando aqui um bocadinho, vamos falar do mercado da publicidade numa forma mais abstrata. Normalmente há uma ideia, pelo menos é a minha ideia, de que a diferença entre um bom publicitário e um mau publicitário não é tanto o tipo que neste momento está a criar anúncios incríveis, é o tipo que consegue ao longo de 10, 15, 20 anos criar sempre anúncios incríveis, ir-se atualizando e não se deixar perder pelo meio. Nota-se em muitos criativos que há uma dificuldade enorme em lidar com a tecnologia, com as novas técnicas, com as novas mídias. Como é que fizeste para superar isso? Ou seja, tu és um diretor criativo que não é propriamente um jovem de 20 e poucos anos e o teu case mais premiado este ano é um skate que anda em rolamentos não elétrico. Como... Eu entendo a pergunta, eu até posso dizer que a mim me causa confusão também, ou seja, que pessoas muito mais novas do que eu têm tanta dificuldade, muitas vezes, de pensar fora do formato. Essa nunca foi uma dificuldade que eu tive, mesmo trabalhando com formatos austeros, né? Formatos que veio de décadas anteriores, ou seja, quando eu cheguei na publicidade já estava tudo inventado em termos de plataformas, né? Um spot tem 30, tem 15, um anúncio tem página, meia página, página dupla. Um outdoor tem 8 por 3, um spot rádio tem 15, tem 30, tem 45, enfim, agora vire-se, né? Mas já na época, meu primeiro projeto em Portugal que me ajudou a criar, digamos, o meu personagem publicitário em Portugal, foi uma campanha que era feita com formatos desse tamanho num jornal, que era para vender um remédio para o nariz. Porque eu perguntei para a mídia, o que eu faço com esse dinheiro? Nas Axa. Nas Exa. Nas Exa. O que faz com esse dinheiro? Com esse dinheiro você não consegue fazer uma página no jornal. Mas aí o cliente não quer isso, ele quer uma campanha. Então faz um folheto. Não, peraí. Aí fui lá, é uma campanha de pequenos formatos. Então, isso foi em fevereiro de 91. Ou seja, alguém que pensa em fevereiro de 91 em quebrar formatos, pensa também hoje. Então, se me aparece uma ideia, vamos inventar um desporto novo, e por que a gente não coloca um skate num trilho de um elétrico? Como é que a gente faz isso?
O formato vem depois, né? Então, Mas nem foi, eu dei este exemplo, que é um exemplo mais fora, mas do ponto de vista tecnológico, nem foi das coisas mais tecnológicas que eu vi todos os últimos anos. não, Tinhas coisas tecnologia, com VR, tinha. tecnologia nenhuma até, praticamente. A tecnologia do sítio, havia engenharia, né? Depois a gente catou lá, achou um jovem portuense que trabalhava de também fazer skates com novos formatos, convencemos ele a dedicar muitas horas ao projeto, criando a engenharia daquele skate. Ficou um bom parceiro, mas é isso, ou seja, é você não ter soluções óbvias. Mesmo o Ricardo Marques, que é o engenheiro skatista, ele só apareceu no projeto por uma sorte. Assim, eu estava indo para o Porto e apanhei no caminho uma revista e tinha uma matéria com ele. Aí eu olhei assim, pô, já tem um fulano brincando com isso, brincando com skate, né? Acho que é mais fácil. Vai que ele seja um tipo inteligente, esperto, que acho que vale a pena entrar nesse projeto também. E foi em 5 minutos a conversa. Nem foi comigo, foi com alguém da produção, mas já estava, né? E passou a ser um parceiro. Este trabalho teve quantas shortlists em Cannes? Teve acho que 5 shortlists em Cannes. O que é que 4 ou 5. faltou, como se diz no Brasil, para virar metal? Olha, sabia, não sei. Não faço ideia. Mas, por algum motivo, aquele grupo de jurados achou que não deveria, ou é ok. Havia uma expectativa grande da indústria que virasse leão em product design, salvo erro. Era assim a Sim, categoria mais e que óbvia. até ganhou no Clio, por exemplo, e ganhou. Sim, ou seja, veja bem, o júri do Clio não é conhecido como sendo menos rigoroso que o júri de Cannes, né? E no Clio ganhou, por exemplo, né? No Cannes não ganhou. Vou aproveitar essa deixa. Este ano, e temos falado muito com os outros publicitários aqui, e tivemos cá, por exemplo, a Luciana, na semana passada, que viveu isso mais de perto por trabalhar na Leo Burnett, ou na Leo Burnett, como ela nos ensinou a falar. Este ano em Cannes foi um ano pitoresco. Portanto, nós temos o CEO do grupo Publicis, chega a Cannes, desmancha o festival, diz proíbe as agências todas, não só Publicis, mas a Leo Burnett, a Saatchi, a BBH, as agências todas do grupo Publicis de inscreverem pelo menos durante um ano em todos os prémios. E a seguir o Martin Sorel, no dia a seguir, aproveita a deixa para derreter completamente o festival e propor que ele devia ser em Londres ou em Nova Iorque. Como é que tu olhas para isto? Achas que é a própria indústria dos prémios que está a mudar? É Cannes que está a mudar e a ser repensado? O que é que vai acontecer nos próximos anos? É uma época de incerteza? Assim, num mundo que tem o Trump presidente dos Estados Unidos, né? Tudo parece que deve ser diferente, ou seja, né? Então, essa é uma indústria que está também se reinventando, não necessariamente por vontade, e que algumas coisas que se calhar eram encaradas como sendo obrigatórias, que as pessoas podem dizer, mas cara, não é tão obrigatório assim. O Festival de Cannes de hoje não tem nada que ver com o de 15 anos atrás, né? Estamos falando de dois eventos completamente distintos. Mas há duas teorias sobre isso, né? Há teorias em que hoje em dia o Festival de Cannes é muito mais abrangente, no sentido em que tem muito mais clientes, tem as plataformas digitais, os próprios mídias estão lá e os mídias sociais estão todos lá, a tecnologia está lá, o entretenimento hoje está mostrado com campo. Portanto, temos este lado. Depois temos outro lado também, que muitos publicitários falam, que é a banalização do leão, no sentido de se dar muitos prémios. Embora, estatisticamente, isto é uma coisa que poucas pessoas sabem, é mais difícil ganhar um leão porque há muito mais inscrições também. Portanto, hoje ganhar um leão é 0,04% de probabilidade. Torture os dados que eles vão te dizer aquilo que você quer ouvir. Sim, basicamente é isso. São dados ditos pelo CEO de Cannes, obviamente. Sim, mas torture os dados que eles vão dizer que você quer ouvir. Mas na tua opinião, o que é que tu achas? Bom, minha opinião é que não costumo ser saudosista, mas perdeu-se alguma da essência. Então, assim, acho que aquele festival que há 25 anos dava 50 objetos, né, que passou em 25 anos a dar... Quantos leões foram atribuídos esse ano? Você tem noção? 700 e qualquer coisa, não? Não pode ser, muito mais, com certeza mais do que isso. Acho que eram 700, não tenho Não é certeza. 1.500, não? Assim, Não sei. Sei os vários festivais, não é? Mas na verdade é o seguinte, é tanto que a gente nem sabe o número. Sim. Né? Então não é a mesma coisa. Né? Porque tem mais coisa? É verdade. Não tem tanta mais coisa assim. Na verdade, mudou o dono, mudou a maneira de fazer as coisas e aquilo lá, muitas vezes, até para quem vai escrever, é difícil saber
como fazer a inscrição, porque tudo é tudo, e nada é nada, e tudo pode ser alguma coisa, e nada. Não é uma coisa easy, fácil de entender nem de fazer. Depois, o volume de pessoas ali, né? Ou seja, era um lugar que você ia para encontrar, digamos assim, os melhores da sua atividade, né? Mas tem lá 12 mil pessoas. Para ser um. Aquele é um Rock in Rio com gente feia. Basicamente é isso. Porque ele é a festa da Mangueira, né? Só tem homem. Né? E é isso, não é o mesmo espírito, sabe? Eu pessoalmente, sinto falta de. Mas eu gosto de lá, eu gosto de lá. Tu não és assim tão velho. Tu não és do tempo do Festival de Cannes em que estavam lá 10 publicitários no bar do Martinez e iam dar um mergulho à piscina e voltavam. Mas eu peguei quase, porque o primeiro ano que eu fui foi em 92 e tinha a Guerra do Golfo, a primeira ainda estava acontecendo, não sei o que tal, teve pouco investimento e esse ano realmente era mesmo muito pouca gente. Sim, 12 pessoas no Martinez, ou seja, eu ainda cheguei a pegar esse ano, mas depois no ano seguinte já não era. E gosto muito do festival e quero lá ir. Gostei de ser jurado uma vez, espero voltar a ser jurado, se tiver saúde para isso. Não é nada contra o festival, mas entendo que muitas pessoas querem ver uma outra versão. Mas achas que aquilo que tu disseste do CLI há pouco e muita gente começa a dizer cá em Portugal e lá fora também, não só sobre o CLI, mas sobre o Ano Show, sobre o DAD, sobre novos festivais que têm aparecido, como por exemplo o Salto Oeste, a nível de inovação, que há muitas agências que já estão a fazer um investimento enorme. Achas que podemos daqui a uns anos viver uma época em que realmente já não é o mais importante, o Leão? Nada é eterno, né? Nada é eterno. E assim, as marcas, as empresas, os produtos, os festivais, os eventos, eles podem ficar melhores ou piores. O South by Southwest já é antigo. Para nós é uma novidade, né? Para quem trabalha em tecnologia, já existe há muito tempo. E se calhar quem trabalha em tecnologia começa a olhar tipo assim, mas então, agora tá cheio de publicitário aqui. Essa gente feia. Essa gente não era bem-vinda, né? Sabe, né? Então, assim, cada coisa tem seu momento, né? Mas sim, nada garante que daqui a 10 anos sequer que Cannes terá o peso que tem hoje ou o peso que teve no passado. Outra coisa que se notou em Cannes, e por aqui fazer a ponte para continuarmos a falar um bocadinho sobre o mercado internacional da publicidade, foi a presença massiva, não só das plataformas, portanto quem chegava ao Palette tinhas aquela roda gigante do Snapchat, do lado direito, do lado esquerdo tinhas a praia do Facebook, logo a seguir a do Google e na praia principal estava o Oráculo. Mas notamos também uma presença massiva das consultoras, principalmente a Deloitte e a Accenture com peso, a patrocinar todas as fitinhas, a ter os badges todos. Como é que tu vês a chegada das consultoras deste mercado? São uma ameaça para ti? Eu não acho que seja uma ameaça. Eu confesso que eu não tive tempo ainda para ponderar o que eu acho. Não tenho uma opinião ainda concreta. Eu só acho que, a nível geral, eu já estava falando com um bom profissional que foi para o mercado de consultoras lá no Brasil e que estava muito, muito empolgado porque agora ele está tendo acesso a todo umas ferramentas que não eram do dia a dia de um criativo. De gestão, de planejamento, de pesquisa, enfim. E eu entendo também, enquanto lá curioso, né, tudo que me dão, né, todo carrinho novo que coloca, eu quero brincar também. Mas eu até falei com ele, isso vai dar uma volta no quarteirão e no final, para poder realmente entregar o que estão prometendo, vou precisar de mais criativos. E quando tiver mais criativos, vai ficar parecido mais com uma agência de antigamente. Antigamente que não era só criativo, também era muito de planejamento, também era muito de mídia, também era muito de produção. Ou seja, especializamos tanto, temos a volta, voltamos a 360. Acho que a gente vai andar muito para chegar no mesmo lugar, que é um lugar que, na verdade, é muito parecido com aquele que eu encontrei quando comecei na publicidade, que já não é o que eu vivo hoje, que eu encontrei há 30 anos atrás. É capaz de ficar nisso. Há duas modas que eu estava a falar contigo neste momento. Lá fora e Portugal começa a ver também. Uma tem muito a ver, se calhar podes dar uma opinião mais sensata, porque trabalhaste também em jornais, portanto foste administrador de um grupo que tinha jornais e de um jornal específico do Diário Notícias.
Os departamentos internos de branded content lá fora começam a fazer algum bom trabalho inclusive que é premiado, começam a contratar criativos que cá dentro tentam fazer se calhar de uma forma mais tímida. Como é que tu vês este processo? Achas que também são uma ameaça às agências? Vão complementar o nosso trabalho? Assim, há espaço para todos, né? Mas o que eu vejo como o diferencial daquilo que nós fazemos, isso é difícil você mudar, é que um departamento de branded content dentro de um meio, na verdade, ele é algo que tem, digamos, uma missão, que é gerar lucro para alguém que tem como negócio principal outra coisa. Que vai ter uma relação diferente com o cliente do que o cliente tem com uma agência. Que é igual ao departamento interno de criação de um cliente, que sempre existiu e sempre existirá em muitas empresas. Só que quando um cliente compra diretamente a criatividade, mas assim, nós criamos cá e alguém vai executar, né? Quando você tira... Este ano em Cannes tivemos o primeiro grande período de Twitter que foi feito por um departamento interno de uma marca, não é? Mais uma vez, toda regra tem a sua exceção. No fundo é uma mídia também, portanto é uma grande mistura. Toda regra tem a sua exceção, né? Assim como eu acho a campanha do Twitch brilhante, e não digo que ele é brilhante porque foi criado internamente. Foi criado por bons criativos que aceitaram aquelas ideias. Eu não sei como é que é o dia a dia. Que eu sei que também é a única campanha do Twitch que eu saiba que exista. Ou seja, não sei se as outras eram boas ou não. Ou se as que existem, né? Ou seja, ou são uma porcaria, não faço ideia, né? O que eu sei que o que nós fazemos trabalhando numa agência criativa de publicidade ou uma agência de publicidade que tem a função criativa é que nós temos que ter o know-how para repetidas vezes fazer boas coisas, enfrentando diferentes problemas e necessariamente não é fazer necessariamente aquilo que o cliente pediu ou pensa que é o bom para ele. Às vezes às vezes não é. A gente tem que ter essa capacidade de poder questionar e criar e de fazer uma coisa lateral. O que não é a função de um departamento interno dentro de um cliente e o que não é a função de um departamento de brand de conta dentro de um meio, de um veículo. Ou seja, há coisas... Vamos lá. É possível reinventar você fazer tratamento psiquiátrico? É possível reinventar. Você pode fazer tratamento psiquiátrico por webcam? Pode. Por telefone? Pode. Você pode fazer num elevador, em vez de ser num consultório? Pode. Agora, aparentemente, a melhor maneira de fazer um tratamento psiquiátrico ainda é psicanalítico, né? Ainda é no divã de um psicanalista. Ou seja, então assim... Quer inventar, invente. Pode ser que dê certo. Quer fazer do jeito que aparentemente tal, escolha então um bom psicanalista e não esteja muito preocupado se ele tem uma cadeira, ou tem um sofá, ou tem um divã. Faça lá, porque aquilo é que está certo. Diz-me uma coisa, agora estamos na fase final da entrevista, falar um bocado do mercado português. Mas eu não vou embora sem tentar vender aqui ainda o A Quatro Mãos, que é um festival de escrita, um encontro de escrita que a gente está promovendo, estou ajudando a organizar, que vai ser a Academia Portuguesa de Cinema. Academia Portuguesa de Cinema, quem estiver curioso, quem quiser escrever bons guiões, quem quiser conviver com gente de vários países, vários cursos, workshops, palestras, debates, basta ir no site a4mãos.pt, né, a4mãos.pt, está toda lá a informação. Eu recomendo e eu vou. E o João vai também. Eu vou também. Depois deste momento de product placement do Edson, diz-me uma coisa, vamos fazer mais um bocado de product placement. A FCB Lisboa é a melhor agência de Portugal? A FCB Lisboa é melhor a FCB Lisboa de Portugal. Não, olha só, João, percebo a pergunta, mas eu não acho que seja... lógico, né, educado, e nem sequer eu tenha essa opinião formada. Eu acho que nós somos muito bons. Acho que nós fazemos bem aquilo que nós nos propomos a fazer e tenho a tendência de achar que a gente vai fazer ainda melhor. Agora, sou eu que coloco o nosso trabalho do lado do trabalho de outra agência e ficar comparando, talvez seja. Eu fiz a pergunta fácil, agora faço a pergunta difícil. Isso. Qual é que é a segunda melhor agência de Portugal? Depende do critério, né? Tem um grupo de boas agências em Portugal. Tem a Partners, tem a Full, tem a Avas, que é capaz de fazer muito bom trabalho.
A Thompson tem um trabalho que eu admiro. A BDO faz coisas boas também. Estás a dizer o mercado todo. Hã? Estás a dizer o mercado todo. A tua agência também faz coisas boas. Eu não vivo disso. Hoje, é seriamente assim. Se perguntar para mim, o que eu digo para minha equipe? E perguntar todo dia. É uma pergunta muito parecida a isso lá. E eu falei mais ou menos a mesma resposta. Ou seja, assim, gente, que eu sei que a nossa proposta, nesse momento, ela é muito própria. Ou seja, ninguém mais quis se posicionar do jeito que nós nos posicionamos. Como é que se posiciona a FCB? Somos primeiros contadores de histórias. Segundo, não somos formatados, ou seja, trabalhamos fora de formato. Qualquer coisa, para nós é qualquer coisa. Acho que a ideia que vale. Isso vale para qualquer tamanho de cliente. E nós exportamos muitas ideias. Nós temos clientes em outros países e exportamos nossas ideias dentro da rede. Isso também faz com que a gente não esteja muito bloqueado só aquilo que o nosso dia a dia permite. Então é isso, ou seja, eu não tenho outra. Eu até diria, infelizmente, eu acho que não me incomodava nada de ter mais uma agência no mercado com esse formato, ou com essa proposta. Vamos ver qual é a melhor. Agora, Mas diz-me uma coisa, há muita gente, há algumas pessoas pelo menos, até publicamente, que já se viu a criticarem um bocadinho a lógica do storytelling, a dizer é só uma técnica como as outras fazer publicidade, há milhares de técnicas do género e o que importa é gerar resultados e não contar histórias. O que é que tu dizes a essas pessoas? Faço as outras coisas. Eu vou fazendo o que eu sei. Eu vou tentar fazer bem o que eu sei nas horas que eu acho que é a coisa pertinente. Eu não sou obrigado a querer o que os outros querem, nem é obrigado a querer o que eu quero também. Agora, eu posso dizer que o que nós estamos a fazer está funcionando. Nossos clientes estão felizes, e nós estamos felizes com o que fazemos. Costuma-se dizer que a publicidade é o primeiro mercado a recuperar de uma crise e é o primeiro também a entrar em crise. Nós recuperamos levemente, eu diria que nunca se voltou aos anos 2008, 2010, 2009, nunca se voltou a esses anos, mas houve realmente uma retoma e nota-se isso no próprio mercado e nas contas. Como é que tu vês os próximos anos? Há quem diga, e sente-se isto, que nós não recuperamos tanto como devíamos ter recuperado enquanto mercado, ou seja, que a sociedade portuguesa, a economia portuguesa recuperou mais do que a indústria publicitária e que se calhar isto mostra que a única safa que nós temos é ou emagrecer um mercado ou fazer com que o mercado exporte ideias para fora. Como é que tu olhas para isto? Emagrecer mais o mercado vai ser difícil, né? Porque Está anorético. na real, né? Na real, eu fui ali e voltei. E quando eu fui ali, agências de 100 pessoas foram reduzidas a 2 ou 3. Não foi uma, nem duas, nem três. Então o mercado já está bastante magro, né? Aliás, quando eu cheguei, há 3 anos atrás, parecia que estava no osso mesmo. Só tinha pele e osso. Tá faltando aqui um pouquinho de gordura até para poder sobreviver. Mas também acho que a crise que Portugal passou não é uma crise que, como o país recupera a economia, por natureza, a publicidade vai recuperar. Não poderá recuperar nunca na mesma dimensão, porque o mercado daquilo que nós fazemos diminuiu, né? Marcas saíram, marcas desapareceram, centrais de decisão foram para outros países. Então não tem como chorar e ficar imaginando que voltaremos ao... Houve culpa das agências nesse processo também? Vocês estavam mal preparadas para isso? Toda a gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, não é? Eu acho que houve culpa dos publicitários. Está havendo publicitários no mundo. Não me incluo nesse grupo. Não estava aqui quando isso aconteceu. Não quer dizer que também não errasse, mas houve culpa no sentido de qual era o valor daquilo que estava a vender, né? O que era mais importante? E eu vivi isso na fase finalzinha, assim. Parecia que havia dinheiro a mais no mercado, no caso de Portugal especificamente. Havia agências que davam de presente as campanhas para os clientes para poder anunciar que tinham ganho uma conta, uma marca. Eu nunca fiz isso, né? Quando você tem um mercado que faz dumping, é óbvio que vai ter uma hora que isso vai se virar contra você mesmo. Ou seja, que vai ter uma hora que o dinheiro pode faltar e aí você também não tem valor, né? Você ajudou a contribuir que o que você vende é de graça ou tem um valor muito baixo. Isso aconteceu. E isso, apesar de eu não ter feito e não ter tudo cá quando isso foi realmente relevante, eu sofro a consequência no meu dia a dia ainda, que eu quero ter um produto de excelência para vender, eu tenho que convencer
dia a dia, cliente a cliente, da bondade de nos remunerar, E qual é que é a solução para dar a volta? Persistência, saber que não voltará ao que era antes, o que de certa maneira também, a tecnologia também, no caso, né, específico, também veio para que não fosse igual. São menos pessoas fazendo coisas diferentes. Não só na nossa profissão, são em todas, né? Exatamente, mas, assim, aí nós sofremos com a nossa, né? Eu não sei exatamente o que é a vida de um padeiro hoje em dia. Deve sofrer imenso, né? Com maquinaria para rolar o pão, né? Mas, nunca, assim, a nossa é nunca essa, ninguém deixa de comer pão, é uma coisa. Podemos viver sem anúncios, agora sempre é mais difícil. Não, é verdade, né? Não, é que tem aquela história que acontece muito com Lisboa tá na moda, Portugal tá na moda, muito publicitário quer vir trabalhar aqui, quer vir morar aqui, né? Aí chega a ver... Mas normalmente são baratos, eles nunca pedem menos de 15 mil euros. Eu nem chego ao ponto de perguntar quanto é que eles acham que eles vão receber. Mas assim, o que eu explico para eles, tipo assim, não se engane. Se você chega em Lisboa, no centro de Lisboa, no centro do Porto, tá lotado de gente, de turistas, não sei o quê, boutiques e hotéis, etc. Tal, assim, mas tenta vender um spot de rádio ali no meio da rua. Ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar um outdoor para levar para casa de recordação, sabe? Então, né, não é o nosso mercado. O nosso mercado é um mercado que tentar vender para pessoas que vendem queijo para dona de casa, leite para dona de casa, refrigerante, computador para as pessoas. Essa que é a nossa vida. E na verdade isso nunca será do tamanho que já foi um dia. Edson, uma pergunta final, estamos a terminar. 2018, quais são os teus objetivos para a FCB? Andar nem que seja mais um bocado, né? Crescer, mas não muito. E continuar acreditando nos valores que nós estamos a implementar enquanto empresa, enquanto método de trabalho, enquanto processo de trabalho, enquanto propósito, aquilo que nós temos. Gostaria de poder retomar uma atividade que a gente que é essa coisa de formadora, de ser uma incubadora de talentos futuros. Não que não faça isso já agora, mas por mim era mais gente. Eu gosto de sempre ter muitos jovens trabalhando na empresa, remunerados, diga-se de passagem. Então eu gostaria de retomar esse projeto, né? Acho que esse ano foi menos importante. E isso, e tá ajudando a comunidade a participar desse... Por exemplo, nós, enquanto agência, temos uma participação, um investimento específico nesse festival de guionismo, que nós achamos importante. Ou seja, eu gostaria de ter um mercado de guionismo mais relevante em Portugal, com mais know-how e com mais gente criativa fazendo isso, porque lá na frente eu sei que a gente vai precisar dessa gente. Então, estou ralando, a pessoa não sabe, assim, rala-se muito para montar uma coisa dessa e não vai se ganhar dinheiro nenhum, pelo contrário, você perdeu algum, mas faz parte da vida. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado a você.